Meu nome é Luciano, e eu não paro mais para dar carona desde a noite em que a estrada me mostrou que, quando a chuva engrossa, nem todo mundo que pede passagem está tentando chegar em algum lugar. Eu voltava tarde do serviço, daqueles dias que sugam o corpo e deixam a cabeça num estado de piloto automático. Interior tem esse hábito de esticar distâncias quando o cansaço bate. 20 minutos viram 1 hora, e cada curva parece repetição. A chuva tinha começado ainda antes de eu sair, primeiro como uma insistência fina no para-brisa, depois como um peso constante que não caía com violência, mas com aquela teimosia que faz a água grudar no mundo. Não era um temporal barulhento, era uma chuva que parecia ter sido espalhada por cima de tudo com a palma da mão, alisando o asfalto, escurecendo o mato, apagando detalhes. A rodovia era estreita, com acostamento irregular e trechos onde o capim alto quase tocava a faixa branca. Pouco movimento. Quando aparecia um carro, vinha devagar, farol amarelado, e sumia do mesmo jeito. O tipo de noite em que o rádio só atrapalha, porque qualquer chiado parece recado. Eu dirigia com o som desligado, ouvindo só o motor e o limpador no ritmo repetitivo, e o pneu cortando a película de água, como se abrisse uma ferida longa no caminho. O interior, nessas horas, não é só escuro, ele é profundo. A mata dos lados não reflete luz, ela engole. A chuva ainda dá ao mundo um brilho úmido, mas é um brilho que não ilumina, só confirma que existe coisa escondida. Eu seguia assim, mantendo a velocidade baixa, quando vi o primeiro sinal de que aquela noite estava fora do normal. Um ponto claro à frente, pequeno e imóvel, no limite do farol. No começo eu achei que fosse um pedaço de placa refletiva ou um saco preso no capim. Mas o ponto claro cresceu e ganhou forma. Era um guarda-chuva, aberto, parado no acostamento, como se alguém tivesse fincado ali para marcar um lugar. O guarda-chuva era claro demais para aquela estrada, quase branco, e tinha um contorno perfeito apesar do vento e da chuva. Abaixo dele, eu vi a silhueta de uma pessoa. Reduzi ainda mais e aproximei. A pessoa estava de costas para a mata, virada para a pista, com o guarda-chuva segurado bem acima da cabeça. A roupa parecia escura, mas a água distorcia tudo. O detalhe que me chamou foi a quietude. O corpo não se mexia tentando fugir do frio. Não ajustava o peso, não fazia aquele movimento que todo mundo faz quando está parado na chuva e cansado. Era uma imobilidade mais parecida com espera antiga. Eu devia ter seguido. O instinto dizia isso. Só que o instinto, nesses anos de estrada curta e cidade pequena, também aprendeu outra coisa. Quando você passa reto por alguém na chuva, a culpa te acompanha até o travesseiro. Eu já tinha sido o cara a pé. Já tinha ficado sem sinal, sem carona, e eu lembrava do gosto de abandono. Encostei devagar, mantendo o carro no ponto morto, e abaixei o vidro um pouco. A chuva entrou como um sopro frio, trazendo cheiro de terra e asfalto molhado. A pessoa se aproximou da janela, sempre sem pressa, e foi aí que eu percebi que era uma mulher. O rosto eu não via direito por causa da aba do guarda-chuva e da água escorrendo, mas vi o contorno do queixo e o brilho de cabelo muito escuro, colado na testa. Ela não fez gesto exagerado, só ficou ali, muito perto da janela, como se já soubesse que eu ia parar. A proximidade me incomodou porque eu não tinha ouvido passo no cascalho, não tinha ouvido nada além da chuva. Mesmo assim, eu destravei a porta do passageiro num impulso rápido e abri espaço para ela entrar. Quando a porta abriu, uma onda de ar frio invadiu a cabine. Não era o frio normal da chuva, era um frio mais fundo, como se tivesse vindo de um lugar fechado, de porão, de casa abandonada. A mulher entrou sem pressa, fechou a porta com cuidado e o som do fechamento pareceu mais alto do que devia, como se o carro estivesse vazio demais antes dela chegar. O guarda-chuva desapareceu do lado de fora no mesmo instante em que ela se acomodou. Eu não vi ela dobrando, não vi ela apoiando no assoalho. Eu só vi que, de repente, não havia mais guarda-chuva nenhum encostado no vidro, e o banco do passageiro estava molhado, como se alguém tivesse sentado ali há minutos, pingando sem parar. A luz interna do carro acendeu e apagou rápido, daquele jeito normal. Só que no acender rápido eu vi detalhes que me fizeram ficar rígido. A roupa dela não era moderna. Era um tecido pesado, escuro, com um corte antigo, como casaco comprido de lã encharcada. As mãos, apoiadas no colo, pareciam limpas demais para quem estava no acostamento de rodovia.
mas ao mesmo tempo tinham um tom pálido que não combinava com a temperatura do corpo. E o cheiro entrou junto com ela e tomou a cabine com um tipo de doçura metálica, como água de rio misturada com perfume velho guardado em gaveta. Eu voltei a dirigir. Não perguntei nada, não porque eu fosse educado demais, mas porque a garganta estava apertada e o cérebro procurava normalidade para encaixar aquela cena. O limpador seguia no ritmo e a estrada continuava igual, mas a sensação dentro do carro tinha mudado. O silêncio agora era mais pesado, como se a presença dela absorvesse o som. Depois de alguns quilômetros, eu percebi que o vidro do lado dela embaçava por dentro com rapidez demais. O meu lado também embaçava, mas o lado do passageiro parecia condensar umidade com uma força absurda, como se o ar ao redor dela fosse mais frio. A respiração dela não aparecia embaçada. A minha aparecia. A chuva aumentou um pouco e o asfalto começou a ficar mais liso. Passei por um trecho de eucalipto onde o cheiro de folha molhada entra pela fresta e dá a impressão de remédio. Nesse trecho, vi pelo retrovisor um clarão branco por um instante, como se um guarda-chuva aberto tivesse ficado de pé no acostamento e sumido logo em seguida. Eu forcei o olhar para não olhar demais. O corpo escolhe ignorar para continuar. A mulher continuava imóvel, olhando para frente, o rosto ainda escondido pela sombra do teto e pelo cabelo colado. A água pingava do casaco em intervalos regulares, pingos grossos que caíam no tapete e faziam um som opaco. Só que, ao contrário do normal, o tapete não parecia encharcar. Os pingos batiam e desapareciam rápido, como se o tecido do carro engolisse água sem ficar molhado. A luz do painel refletia no vidro e eu vi, no canto do meu olho, que a umidade no vidro do passageiro começava a formar linhas. Não eram gotas aleatórias, eram trilhas finas, desenhando uma curva. A curva se repetiu mais 2 vezes, sempre no mesmo lugar, como se alguém passasse um dedo invisível na condensação para escrever um símbolo. Eu pisquei e tentei focar na estrada. Havia um posto antigo mais adiante, desativado, com uma marquise baixa e uma placa torta. Eu conhecia aquele ponto. Durante o dia, era só ruína. À noite, com chuva, virava sombra grande. Eu acelerei para passar logo. Só que quando o farol iluminou a marquise, eu vi uma coisa que não deveria estar ali. Uma luz acesa dentro do posto, amarelada e firme, como lâmpada de balcão. Não tremia com vento. Não parecia falhar. Era uma luz que estava ali para ser notada. No mesmo instante, o carro deu uma leve oscilada, como se tivesse passado por uma poça funda. Eu segurei firme, mas não tinha poça naquele ponto. A estrada, por um segundo, pareceu ganhar textura de terra, como se o asfalto tivesse sumido sob uma camada fina de barro. O volante respondeu pesado, e o cheiro metálico dentro da cabine aumentou. Passei pelo posto e olhei rápido de lado. A luz lá dentro apagou no mesmo segundo, como se tivesse sido desligada por alguém que percebeu que eu vi. O breu tomou o prédio, e só ficou o reflexo do meu farol escorrendo na parede molhada. A mulher, no banco ao lado, se mexeu pela primeira vez. Foi um movimento mínimo, mas suficiente para arrepiar meu braço inteiro. Ela virou a cabeça bem devagar na direção do vidro, como se estivesse olhando para fora, para o posto, para algo que eu não enxergava. E no reflexo do vidro embaçado, eu vi o contorno do rosto dela por um instante. A pele pálida, o olho escuro demais e uma expressão vazia que não parecia cansada nem com medo. Parecia uma calma que vem depois de tudo. Eu senti que o carro tinha ficado mais frio. O ar-condicionado não estava ligado. Mesmo assim, o sopro que saiu das saídas de ar parecia gelado. Eu toquei o painel e a superfície estava fria, úmida como metal que ficou ao relento. A estrada continuava, curva após curva, mas a sensação era de estar preso num trecho que não terminava. O acostamento começou a mostrar poças mais profundas. A chuva constante fazia a água correr pelas valetas. A mata, do lado, parecia mais próxima, como se o capim tivesse crescido em minutos. Meu farol batia e voltava, e eu tive a impressão de ver entre 2 troncos o branco de outro guarda-chuva aberto, parado, como se marcasse um ponto. Só que, quando eu passava, não havia nada. Apenas a certeza de que alguma coisa estava repetindo a cena, oferecendo a mesma imagem para testar minha atenção.
O vidro do passageiro estava quase todo coberto de condensação agora. As linhas desenhadas na umidade tinham virado um símbolo completo, uma curva fechando quase um círculo, com uma pequena abertura. Não era nada que eu reconhecesse, mas meu corpo reconheceu como registro, como marca de passagem. O motor falhou uma vez, um soluço curto. Depois falhou de novo. Eu pisei com cuidado para não forçar, e o carro respondeu, mais pesado. A chuva parecia ter engrossado só naquele trecho. Eu olhei para a frente e vi uma placa que eu não lembrava de existir, refletiva velha dizendo QM43. Eu já tinha passado daquele marco há muito tempo. Eu tinha certeza. A estrada não podia ter me trazido de volta para o mesmo quilômetro. Passei pela placa e, mais à frente, vi outro guarda-chuva aberto no acostamento. O mesmo branco, o mesmo ângulo perfeito, a mesma quietude. Só que agora não parecia uma pessoa pedindo carona. Parecia uma duplicação, um aviso repetido para confirmar que eu estava num círculo. Eu apertei o volante e mantive os olhos na pista, mas senti, sem olhar, que a mulher no banco ao lado tinha virado o rosto para mim. O cheiro dentro do carro ficou mais forte, perfume velho e água de rio. E no meio desse cheiro, um fundo de ferrugem doce como moeda antiga. Meu estômago embrulhou. O vidro do para-brisa começou a embaçar por dentro também, apesar do limpador funcionando por fora. A umidade interna subia como se viesse do assoalho. Eu tentei ligar o desembaçador. O botão acendeu, mas nada mudou. O embaçado, ao contrário, formava desenhos. Linhas finas surgiam no canto inferior do vidro e eu vi, com pavor contido, que o mesmo símbolo do vidro do passageiro estava se desenhando no meu para-brisa, bem na minha frente, como se alguém escrevesse devagar na condensação. O carro falhou uma terceira vez e apagou. Eu apertei a embreagem, tentei dar partida. O motor girou e não pegou. Girei de novo, nada. O silêncio do motor morto deixou a chuva parecer distante. E então eu ouvi do lado de fora um som baixo, úmido, como tecido arrastando no asfalto molhado. A mulher, no banco ao lado, ainda imóvel, parecia mais próxima do que antes. Não por ter se inclinado, mas porque o ar ao redor dela parecia ocupar mais espaço, empurrando o meu. O banco do passageiro estava encharcado e a água não pingava mais em gotas. Ela escorria num fio fino, constante, como se o corpo dela produzisse chuva por dentro. O som de arrasto veio até a porta do passageiro e parou ali. Eu não vi nada pela janela, só a água correndo e o embaçado por dentro. Mas senti a porta vibrar levemente, um toque mínimo, como se algo do lado de fora encostasse com a palma da mão. Dentro do carro, a mulher se moveu de novo e eu vi a mão dela subir devagar, não na direção da maçaneta, mas na direção do meu painel, como se soubesse onde o carro guardava energia. O dedo pálido passou perto do botão de emergência e o símbolo no vidro pareceu pulsar por um instante como se respondesse. A porta do passageiro deu um estalo. Não abriu, só estalou, como se a tranca tivesse cedido sozinha. O som de arrasto do lado de fora recomeçou, agora mais forte, como se algo estivesse se aproximando pela lateral do carro, deslizando a poucos centímetros do metal. O carro morto deixou a cabine com um silêncio grosso. E a chuva, lá fora, virou um pano distante batendo em algum lugar que não era mais a estrada. O som de arrasto colado na lateral do veículo continuou por alguns segundos e então parou bem na altura da porta do motorista, como se tivesse completado um contorno em volta de mim. A mulher no banco ao lado mantinha a postura calma demais, o rosto ainda semi-apagado pelo embaçado e pela sombra, mas agora com uma proximidade que não era corporal. Era como se o ar ao redor dela ocupasse espaço extra, empurrando o meu para um canto. O símbolo nos vidros parecia ter ficado mais nítido, como se a condensação obedecesse a uma mão invisível. A curva quase fechada, a pequena abertura, um desenho simples que naquele instante virou certeza de registro. A porta do passageiro estalou de novo, e dessa vez a trava subiu sozinha com um clique seco. A maçaneta não mexeu, mas o metal vibrou como se algo, do lado de fora, tivesse apoiado a palma inteira e apenas esperado. A chuva escorria pelo vidro em fileiras e eu não conseguia ver forma alguma do lado de fora. Só a sensação de que havia um corpo grande, baixo, rente ao chão, colado no carro como lama viva. Eu tentei ligar o pisca-alerta. O botão acendeu por um segundo e apagou. Tentei ligar o farol alto. Não respondeu.
Tudo que dependia de energia parecia morrer antes de acontecer, como se o carro estivesse sendo drenado por dentro. No canto do vidro, a umidade se organizou em novas linhas, repetindo o símbolo, e eu percebi uma coisa que me deu um aperto no estômago. As linhas não eram feitas por dedo. Elas surgiam como se o próprio frio moldasse a água. A cabine, aos poucos, virava um recipiente de porão. Minha respiração saía branca e se desmanchava devagar como fumaça. A mulher se inclinou um pouco finalmente e a água do casaco escorreu num fio contínuo, não em pingos. O fio tocou o tapete e sumiu, como se o chão do carro engolisse chuva sem saturar. A mão pálida passou perto do painel de novo, e quando os dedos ficaram a poucos centímetros da ignição, o símbolo no meu para-brisa pareceu pulsar, um brilho fraco na condensação, como se fosse um olho abrindo. Do lado de fora, o arrasto recomeçou, agora mais alto, vindo do asfalto molhado. Não era passo. Era um deslizar pesado, um roçar que parecia tecido molhado sendo puxado em cima de pedra. O som parou bem junto ao meu vidro e a lataria deu um toque mínimo, como unha testando o metal. Eu girei a chave mais uma vez. O motor girou fraco, como se estivesse cansado. Não pegou. Girei de novo. Nada. A mulher não olhou para mim. Ela olhava para frente, como se estivesse assistindo ao caminho acontecer, sem precisar enxergar. A porta do motorista estalou. Não abriu, mas o som do encaixe mudando foi claro. E, ao mesmo tempo, senti uma pressão no vidro, bem perto do meu ombro, como se algo do lado de fora encostasse a cabeça, colando na chuva, procurando calor. Eu não consegui manter o corpo parado. Puxei o freio de mão, agarrei o celular e acendi a lanterna, apontando para a janela do motorista. O feixe de luz bateu na água e devolveu o reflexo, mas por um segundo ele pegou algo que não combinava com chuva. Uma superfície lisa, escura, sem contorno definido, como tecido encharcado grudado no vidro. O feixe escorregou e a coisa sumiu no mesmo instante, como se a luz não pudesse segurar forma nenhuma ali. O símbolo no vidro do passageiro cresceu mais uma linha, completando a curva quase inteira. A mulher levantou o queixo e eu vi o brilho do olho escuro demais, sem reflexo de vida. Era um olhar sem susto, sem raiva, sem intenção humana. Era um olhar de quem já passou do ponto de querer. Foi aí que entendi o que aquela cena repetia. A estrada não estava me prendendo para eu morrer ali. Ela estava me prendendo para eu entregar algo. A carona não tinha sido gentileza, tinha sido aceitação. Meu corpo escolheu a única saída que ainda parecia existir: abrir uma passagem de ar. Baixei o vidro do passageiro no botão. O vidro não desceu. Tentei de novo. Nada. O vidro do motorista também não respondeu. Era como se o carro tivesse virado casca selada. Então puxei a alavanca manual do vidro, velha, do meu lado, e ela cedeu com dificuldade. O vidro desceu um palmo, rangendo. O ar de fora entrou como lâmina gelada, trazendo cheiro de asfalto e terra. O som da chuva voltou mais alto, mais real, e a coisa do lado de fora pareceu recuar 1 centímetro, como se o barulho do mundo fosse incômodo. Eu empurrei o vidro para baixo mais um pouco. O frio entrou e, com ele, um cheiro forte de rio cheio, água barrenta. A mulher no banco ao lado virou a cabeça na direção do vidro aberto, como se reconhecesse um caminho. O casaco dela soltou mais água, e o fio escorreu para o meu lado, tocando meu tênis com um frio que queimou. O arrasto do lado de fora acelerou. A lataria recebeu um toque mais forte, como se algo tivesse perdido paciência. O símbolo no meu para-brisa brilhou de leve na condensação. Num impulso bruto, girei a chave com força, como se fosse arrancar o motor da própria inércia. O motor tossiu uma vez. Tossiu de novo. Pegou. O painel acendeu. O rádio deu um chiado curto, como alívio. Engatei a primeira e acelerei. O carro patinou um instante e saiu pesado, como se estivesse carregando água dentro da estrutura. A mulher permaneceu sentada por alguns segundos, imóvel, mesmo com o carro em movimento. A estrada voltou a passar sob os pneus, e eu vi que o marco Camin B43 tinha ficado para trás, mas a sensação de círculo não saiu. O símbolo nos vidros ainda estava lá. A pressão do lado de fora acompanhou por alguns metros, como se algo corresse rente ao carro, arrastando no asfalto. Eu não olhei para o lado. Mantive os olhos na pista, seguindo a faixa branca que aparecia e sumia sob a chuva. De repente, a mulher se moveu como se tivesse recebido um comando.
A mão dela foi até a maçaneta do passageiro. A porta abriu sem que eu destravasse. Abriu como se sempre tivesse estado pronta para isso. O vento e a chuva entraram com força e o interior do carro ficou cheio de água e frio. Ela saiu. Não houve tropeço, nem pressa. Foi um deslizar para fora, um gesto simples. E assim que o corpo dela passou pelo batente, eu vi, pelo canto do olho, o guarda-chuva branco aberto na beira da estrada, exatamente no ponto em que ela desceu, como se o guarda-chuva tivesse estado ali o tempo todo, esperando a devolução. A porta fechou sozinha com cuidado, e o carro pareceu ficar mais leve imediatamente. O embaçado do vidro começou a sumir. O símbolo, porém, não desapareceu. Ele permaneceu como marca de dedo invisível em memória de água. Eu acelerei até ver as primeiras luzes da cidade. Quando parei no posto tremendo, olhei o banco do passageiro. Estava molhado, mas a água não formava poça. Era como se o tecido estivesse úmido de dentro para fora. No assoalho não havia goteira, não havia guarda-chuva, não havia nada. Só um cheiro fraco de rio e perfume velho. Na manhã seguinte, com o sol, eu voltei ao trecho do KM-43 por teimosia, querendo desmentir o próprio medo. Não encontrei posto aceso, nem guarda-chuva, nem marca nova na pista. Apenas o acostamento normal, o mato normal, a placa refletiva. Mesmo assim, quando chove, meu rádio chiava exatamente naquele ponto. E a condensação, por mais que eu limpe, sempre tenta desenhar a mesma curva no canto do vidro. Desde aquela noite, eu nunca mais parei para dar carona. Eu aprendi que certas estradas não querem gente, querem passagem. Meu nome é Luciano, e eu não paro mais para dar carona desde a noite em que a estrada me mostrou que quando a chuva engrossa, nem todo mundo que pede passagem está tentando chegar em algum lugar. Eu voltava tarde do serviço, daqueles dias que sugam o corpo e deixam a cabeça num estado de piloto automático. Interior tem esse hábito de esticar distâncias quando o cansaço bate. 20 minutos viram 1 hora, e cada curva parece repetição. A chuva tinha começado ainda antes de eu sair, primeiro como uma insistência fina no para-brisa, depois como um peso constante que não caía com violência, mas com aquela teimosia que faz a água grudar no mundo. Não era um temporal barulhento, era uma chuva que parecia ter sido espalhada por cima de tudo com a palma da mão, alisando o asfalto, escurecendo o mato, apagando detalhes. A rodovia era estreita, com acostamento irregular e trechos onde o capim alto quase tocava a faixa branca. Pouco movimento. Quando aparecia um carro, vinha devagar, farol amarelado, e sumia do mesmo jeito. O tipo de noite em que o rádio só atrapalha, porque qualquer chiado parece recado. Eu dirigia com o som desligado, ouvindo só o motor e o limpador no ritmo repetitivo, e o pneu cortando a película de água, como se abrisse uma ferida longa no caminho. O interior, nessas horas, não é só escuro, ele é profundo. A mata dos lados não reflete luz, ela engole. A chuva ainda dá ao mundo um brilho úmido, mas é um brilho que não ilumina, só confirma que existe coisa escondida. Eu segui assim, mantendo a velocidade baixa, quando vi o primeiro sinal de que aquela noite estava fora do normal. Um ponto claro à frente, pequeno e imóvel, no limite do farol. No começo eu achei que fosse um pedaço de placa refletiva ou um saco preso no capim. Mas o ponto claro cresceu e ganhou forma. Era um guarda-chuva, aberto, parado no acostamento, como se alguém tivesse fincado ali para marcar um lugar. O guarda-chuva era claro demais para aquela estrada, quase branco, e tinha um contorno perfeito apesar do vento e da chuva. Abaixo dele, eu vi a silhueta de uma pessoa. Reduzi ainda mais e aproximei. A pessoa estava de costas para a mata, virada para a pista, com o guarda-chuva segurado bem acima da cabeça. A roupa parecia escura, mas a água distorcia tudo. O detalhe que me chamou foi a quietude. O corpo não se mexia tentando fugir do frio, não ajustava o peso, não fazia aquele movimento que todo mundo faz quando está parado na chuva e cansado. Era uma imobilidade mais parecida com espera antiga. Eu devia ter seguido. O instinto dizia isso. Só que o instinto, nesses anos de estrada curta e cidade pequena, também aprendeu outra coisa. Quando você passa reto por alguém na chuva, a culpa te acompanha até o travesseiro. Eu já tinha sido o cara a pé, já tinha ficado sem sinal, sem carona, e eu lembrava do gosto de abandono. Encostei devagar, mantendo o carro no ponto morto, e abaixei o vidro um pouco. A chuva entrou como um sopro frio,
trazendo cheiro de terra e asfalto molhado. A pessoa se aproximou da janela, sempre sem pressa, e foi aí que eu percebi que era uma mulher. O rosto eu não via direito por causa da aba do guarda-chuva e da água escorrendo, mas vi o contorno do queixo e o brilho de cabelo muito escuro, colado na testa. Ela não fez gesto exagerado, só ficou ali, muito perto da janela, como se já soubesse que eu ia parar. A proximidade me incomodou porque eu não tinha ouvido passo no cascalho, não tinha ouvido nada além da chuva. Mesmo assim, eu destravei a porta do passageiro num impulso rápido e abri espaço para ela entrar. Quando a porta abriu, uma onda de ar frio invadiu a cabine. Não era o frio normal da chuva, era um frio mais fundo, como se tivesse vindo de um lugar fechado, de porão, de casa abandonada. A mulher entrou sem pressa, fechou a porta com cuidado e o som do fechamento pareceu mais alto do que devia, como se o carro estivesse vazio demais antes dela chegar. O guarda-chuva desapareceu do lado de fora no mesmo instante em que ela se acomodou. Eu não vi ela dobrando, não vi ela apoiando no assoalho. Eu só vi que, de repente, não havia mais guarda-chuva nenhum encostado no vidro, e o banco do passageiro estava molhado, como se alguém tivesse sentado ali há minutos, pingando sem parar. A luz interna do carro acendeu e apagou rápido, daquele jeito normal. Só que no acender rápido eu vi detalhes que me fizeram ficar rígido. A roupa dela não era moderna. Era um tecido pesado, escuro, com um corte antigo, como casaco comprido de lã encharcada. As mãos, apoiadas no colo, pareciam limpas demais para quem estava no acostamento de rodovia, mas ao mesmo tempo tinham um tom pálido que não combinava com a temperatura do corpo. E o cheiro entrou junto com ela e tomou a cabine com um tipo de doçura metálica, como água de rio misturada com perfume velho guardado em gaveta. Eu voltei a dirigir. Não perguntei nada, não porque eu fosse educado demais, mas porque a garganta estava apertada e o cérebro procurava normalidade para encaixar aquela cena. O limpador seguia no ritmo e a estrada continuava igual, mas a sensação dentro do carro tinha mudado. O silêncio agora era mais pesado, como se a presença dela absorvesse o som. Depois de alguns quilômetros, eu percebi que o vidro do lado dela embaçava por dentro com rapidez demais. O meu lado também embaçava, mas o lado do passageiro parecia condensar umidade com uma força absurda, como se o ar ao redor dela fosse mais frio. A respiração dela não aparecia embaçada. A minha aparecia. A chuva aumentou um pouco e o asfalto começou a ficar mais liso. Passei por um trecho de eucalipto onde o cheiro de folha molhada entra pela fresta e dá a impressão de remédio. Nesse trecho, vi pelo retrovisor um clarão branco por um instante, como se um guarda-chuva aberto tivesse ficado de pé no acostamento e sumido logo em seguida. Eu forcei o olhar para não olhar demais. O corpo escolhe ignorar para continuar. A mulher continuava imóvel, olhando para frente, o rosto ainda escondido pela sombra do teto e pelo cabelo colado. A água pingava do casaco em intervalos regulares, pingos grossos que caíam no tapete e faziam um som opaco. Só que, ao contrário do normal, o tapete não parecia encharcar. Os pingos batiam e desapareciam rápido, como se o tecido do carro engolisse água sem ficar molhado. A luz do painel refletia no vidro e eu vi, no canto do meu olho, que a umidade no vidro do passageiro começava a formar linhas. Não eram gotas aleatórias, eram trilhas finas, desenhando uma curva. A curva se repetiu mais 2 vezes, sempre no mesmo lugar, como se alguém passasse um dedo invisível na condensação para escrever um símbolo. Eu pisquei e tentei focar na estrada. Havia um posto antigo mais adiante, desativado, com uma marquise baixa e uma placa torta. Eu conhecia aquele ponto. Durante o dia, era só ruína. À noite, com chuva, virava sombra grande. Eu acelerei para passar logo. Só que quando o farol iluminou a marquise, eu vi uma coisa que não deveria estar ali. Uma luz acesa dentro do posto, amarelada e firme, como lâmpada de balcão. Não tremia com vento. Não parecia falhar. Era uma luz que estava ali para ser notada. No mesmo instante, o carro deu uma leve oscilada, como se tivesse passado por uma poça funda. Eu segurei firme, mas não tinha poça naquele ponto. A estrada, por um segundo, pareceu ganhar textura de terra, como se o asfalto tivesse sumido sob uma camada fina de barro. O volante respondeu pesado, e o cheiro metálico dentro da cabine aumentou.
Passei pelo posto e olhei rápido de lado. A luz lá dentro apagou no mesmo segundo, como se tivesse sido desligada por alguém que percebeu que eu vi. O breu tomou o prédio e só ficou o reflexo do meu farol escorrendo na parede molhada. A mulher, no banco ao lado, se mexeu pela primeira vez. Foi um movimento mínimo, mas suficiente para arrepiar meu braço inteiro. Ela virou a cabeça bem devagar na direção do vidro, como se estivesse olhando para fora, para o posto, para algo que eu não enxergava. E no reflexo do vidro embaçado, eu vi o contorno do rosto dela por um instante. A pele pálida, o olho escuro demais e uma expressão vazia que não parecia cansada nem com medo. Parecia uma calma que vem depois de tudo. Eu senti que o carro tinha ficado mais frio. O ar-condicionado não estava ligado. Mesmo assim, o sopro que saiu das saídas de ar parecia gelado. Eu toquei o painel e a superfície estava fria, úmida como metal que ficou ao relento. A estrada continuava, curva após curva, mas a sensação era de estar preso num trecho que não terminava. O acostamento começou a mostrar poças mais profundas. A chuva constante fazia a água correr pelas valetas. A mata, do lado, parecia mais próxima, como se o capim tivesse crescido em minutos. Meu farol batia e voltava, e eu tive a impressão de ver entre dois troncos o branco de outro guarda-chuva aberto, parado, como se marcasse um ponto. Só que, quando eu passava, não havia nada. Apenas a certeza de que alguma coisa estava repetindo a cena, oferecendo a mesma imagem para testar minha atenção. O vidro do passageiro estava quase todo coberto de condensação agora. As linhas desenhadas na umidade tinham virado um símbolo completo, uma curva fechando quase um círculo, com uma pequena abertura. Não era nada que eu reconhecesse, mas meu corpo reconheceu como registro, como marca de passagem. O motor falhou uma vez, um soluço curto. Depois falhou de novo. Eu pisei com cuidado para não forçar, e o carro respondeu mais pesado. A chuva parecia ter engrossado só naquele trecho. Eu olhei para a frente e vi uma placa que eu não lembrava de existir. Refletiva velha dizendo QM43. Eu já tinha passado daquele marco há muito tempo. Eu tinha certeza. A estrada não podia ter me trazido de volta para o mesmo quilômetro. Passei pela placa e mais à frente vi outro guarda-chuva aberto no acostamento. O mesmo branco, o mesmo ângulo perfeito, a mesma quietude. Só que agora não parecia uma pessoa pedindo carona. Parecia uma duplicação, um aviso repetido para confirmar que eu estava num círculo. Eu apertei o volante e mantive os olhos na pista, mas senti, sem olhar, que a mulher no banco ao lado tinha virado o rosto para mim. O cheiro dentro do carro ficou mais forte, perfume velho e água de rio. E no meio desse cheiro, um fundo de ferrugem doce como moeda antiga. Meu estômago embrulhou. O vidro do para-brisa começou a embaçar por dentro também, apesar do limpador funcionando por fora. A umidade interna subia como se viesse do assoalho. Eu tentei ligar o desembaçador. O botão acendeu, mas nada mudou. O embaçado, ao contrário, formava desenhos. Linhas finas surgiam no canto inferior do vidro e eu vi, com pavor contido, que o mesmo símbolo do vidro do passageiro estava se desenhando no meu para-brisa, bem na minha frente, como se alguém escrevesse devagar na condensação. O carro falhou uma terceira vez e apagou. Eu apertei a embreagem, tentei dar partida. O motor girou e não pegou. Girei de novo, nada. O silêncio do motor morto deixou a chuva parecer distante. E então eu ouvi do lado de fora um som baixo, úmido, como tecido arrastando no asfalto molhado. A mulher, no banco ao lado, ainda imóvel, parecia mais próxima do que antes. Não por ter se inclinado, mas porque o ar ao redor dela parecia ocupar mais espaço, empurrando o meu. O banco do passageiro estava encharcado e a água não pingava mais em gotas. Ela escorria num fio fino, constante, como se o corpo dela produzisse chuva por dentro. O som de arrasto veio até a porta do passageiro e parou ali. Eu não vi nada pela janela, só a água correndo e o embaçado por dentro. Mas senti a porta vibrar levemente, um toque mínimo, como se algo do lado de fora encostasse com a palma da mão. Dentro do carro, a mulher se moveu de novo, e eu vi a mão dela subir devagar, não na direção da maçaneta, mas na direção do meu painel, como se soubesse onde o carro guardava energia. O dedo pálido passou perto do botão de emergência, e o símbolo no vidro pareceu pulsar por um instante como se respondesse. A porta do passageiro deu um estalo.
Não abriu. Só estalou, como se a tranca tivesse cedido sozinha. O som de arrasto do lado de fora recomeçou, agora mais forte, como se algo estivesse se aproximando pela lateral do carro, deslizando a poucos centímetros do metal. O carro morto deixou a cabine com um silêncio grosso, e a chuva, lá fora, virou um pano distante batendo em algum lugar que não era mais a estrada. O som de arrasto colado na lateral do veículo continuou por alguns segundos, e então parou bem na altura da porta do motorista, como se tivesse completado um contorno em volta de mim. A mulher no banco ao lado mantinha a postura calma demais, o rosto ainda semi-apagado pelo embaçado e pela sombra, mas agora com uma proximidade que não era corporal. Era como se o ar ao redor dela ocupasse espaço extra, empurrando o meu para um canto. O símbolo nos vidros parecia ter ficado mais nítido, como se a condensação obedecesse a uma mão invisível. A curva quase fechada, a pequena abertura, um desenho simples que naquele instante virou certeza de registro. A porta do passageiro estalou de novo, e dessa vez a trava subiu sozinha com um clique seco. A maçaneta não mexeu, mas o metal vibrou como se algo, do lado de fora, tivesse apoiado a palma inteira e apenas esperado. A chuva escorria pelo vidro em fileiras, e eu não conseguia ver forma alguma do lado de fora. Só a sensação de que havia um corpo grande, baixo, rente ao chão, colado no carro como lama viva. Eu tentei ligar o pisca-alerta. O botão acendeu por um segundo e apagou. Tentei ligar o farol alto. Não respondeu. Tudo que dependia de energia parecia morrer antes de acontecer, como se o carro estivesse sendo drenado por dentro. No canto do vidro, a umidade se organizou em novas linhas, repetindo o símbolo, e eu percebi uma coisa que me deu um aperto no estômago. As linhas não eram feitas por dedo. Elas surgiam como se o próprio frio moldasse a água. A cabine, aos poucos, virava um recipiente de porão. Minha respiração saía branca e se desmanchava devagar como fumaça. A mulher se inclinou um pouco finalmente, e a água do casaco escorreu num fio contínuo, não em pingos. O fio tocou o tapete e sumiu, como se o chão do carro engolisse chuva sem saturar. A mão pálida passou perto do painel de novo, e quando os dedos ficaram a poucos centímetros da ignição, o símbolo no meu para-brisa pareceu pulsar, um brilho fraco na condensação, como se fosse um olho abrindo. Do lado de fora, o arrasto recomeçou, agora mais alto, vindo do asfalto molhado. Não era passo. Era um deslizar pesado, um roçar que parecia tecido molhado sendo puxado em cima de pedra. O som parou bem junto ao meu vidro, e a lataria deu um toque mínimo, como unha testando o metal. Eu girei a chave mais uma vez. O motor girou fraco, como se estivesse cansado. Não pegou. Girei de novo. Nada. A mulher não olhou para mim. Ela olhava para frente, como se estivesse assistindo ao caminho acontecer, sem precisar enxergar. A porta do motorista estalou. Não abriu, mas o som do encaixe mudando foi claro, e ao mesmo tempo senti uma pressão no vidro, bem perto do meu ombro, como se algo do lado de fora encostasse a cabeça, colando na chuva, procurando calor. Eu não consegui manter o corpo parado. Puxei o freio de mão, agarrei o celular e acendi a lanterna, apontando para a janela do motorista. O feixe de luz bateu na água e devolveu o reflexo, mas por um segundo ele pegou algo que não combinava com chuva. Uma superfície lisa, escura, sem contorno definido, como tecido encharcado grudado no vidro. O feixe escorregou e a coisa sumiu no mesmo instante, como se a luz não pudesse segurar forma nenhuma ali. O símbolo no vidro do passageiro cresceu mais uma linha, completando a curva quase inteira. A mulher levantou o queixo e eu vi o brilho do olho escuro demais, sem reflexo de vida. Era um olhar sem susto, sem raiva, sem intenção humana. Era um olhar de quem já passou do ponto de querer. Foi aí que entendi o que aquela cena repetia. A estrada não estava me prendendo para eu morrer ali. Ela estava me prendendo para eu entregar algo. A carona não tinha sido gentileza, tinha sido aceitação. Meu corpo escolheu a única saída que ainda parecia existir: abrir uma passagem de ar. Baixei o vidro do passageiro no botão. O vidro não desceu. Tentei de novo. Nada. O vidro do motorista também não respondeu. Era como se o carro tivesse virado casca selada. Então puxei a alavanca manual do vidro, velha, do meu lado, e ela cedeu com dificuldade. O vidro desceu um palmo, rangendo.
O ar de fora entrou como lâmina gelada, trazendo cheiro de asfalto e terra. O som da chuva voltou mais alto, mais real, e a coisa do lado de fora pareceu recuar 1 centímetro, como se o barulho do mundo fosse incômodo. Eu empurrei o vidro para baixo mais um pouco. O frio entrou e com ele, um cheiro forte de rio cheio, água barrenta. A mulher no banco ao lado virou a cabeça na direção do vidro aberto, como se reconhecesse um caminho. O casaco dela soltou mais água, e o fio escorreu para o meu lado, tocando meu tênis com um frio que queimou. O arrasto do lado de fora acelerou. A lataria recebeu um toque mais forte, como se algo tivesse perdido paciência. O símbolo no meu para-brisa brilhou de leve na condensação. Num impulso bruto, girei a chave com força, como se fosse arrancar o motor da própria inércia. O motor tossiu uma vez. Tossiu de novo. Pegou. O painel acendeu. O rádio deu um chiado curto, como alívio. Engatei a primeira e acelerei. O carro patinou um instante e saiu pesado, como se estivesse carregando água dentro da estrutura. A mulher permaneceu sentada por alguns segundos, imóvel, mesmo com o carro em movimento. A estrada voltou a passar sob os pneus, e eu vi que o marco Camin B43 tinha ficado para trás, mas a sensação de círculo não saiu. O símbolo nos vidros ainda estava lá. A pressão do lado de fora acompanhou por alguns metros, como se algo corresse rente ao carro, arrastando no asfalto. Eu não olhei para o lado. Mantive os olhos na pista, seguindo a faixa branca que aparecia e sumia sob a chuva. De repente, a mulher se moveu como se tivesse recebido um comando. A mão dela foi até a maçaneta do passageiro. A porta abriu sem que eu destravasse. Abriu como se sempre tivesse estado pronta para isso. O vento e a chuva entraram com força, e o interior do carro ficou cheio de água e frio. Ela saiu. Não houve tropeço, nem pressa. Foi um deslizar para fora, um gesto simples. E assim que o corpo dela passou pelo batente, eu vi, pelo canto do olho, o guarda-chuva branco aberto na beira da estrada, exatamente no ponto em que ela desceu, como se o guarda-chuva tivesse estado ali o tempo todo, esperando a devolução. A porta fechou sozinha com cuidado, e o carro pareceu ficar mais leve imediatamente. O embaçado do vidro começou a sumir. O símbolo, porém, não desapareceu. Ele permaneceu como marca de dedo invisível, em memória de água. Eu acelerei até ver as primeiras luzes da cidade. Quando parei no posto, tremendo, olhei o banco do passageiro. Estava molhado, mas a água não formava poça. Era como se o tecido estivesse úmido de dentro para fora. No assoalho, não havia goteira, não havia guarda-chuva, não havia nada. Só um cheiro fraco de rio e perfume velho. Na manhã seguinte, com o sol, eu voltei ao trecho do KM-43 por teimosia, querendo desmentir o próprio medo. Não encontrei posto aceso, nem guarda-chuva, nem marca nova na pista. Apenas o acostamento normal, o mato normal, a placa refletiva. Mesmo assim, quando chove, meu rádio chiava exatamente naquele ponto. E a condensação, por mais que eu limpe, sempre tenta desenhar a mesma curva no canto do vidro. Desde aquela noite, eu nunca mais parei para dar carona. Eu aprendi que certas estradas não querem gente, querem passagem.